Olá amigos, essa é mais uma aula de matemática e hoje vamos trabalhar com funções de primeiro grau. Não se esqueça de clicar logo aqui embaixo em inscrever-se. Essa é a única forma de você receber as nossas próximas aulas por e-mail. Além disso, se gostar da aula, clique em gostei. Não custa nada, vai facilitar a divulgação do vídeo, porque ele vai ficar bem avaliado. Esses são os dois problemas que iremos resolver hoje. E lembre-se, nossas aulas são interativas. Então, se você quiser ver a solução de algumas desses dois problemas, basta que você clique diretamente sobre ela. Agora, essa função não vai funcionar em smartphones e tablets. Então, se você estiver assistindo essa aula nesse tipo de aparelho, você vai ter que simplesmente esperar as questões serem resolvidas na ordem, ou então simplesmente saltar o vídeo alguns minutos. Muito bem, que questão que você quer que eu resolva? Uma máquina, ao sair da fábrica, sofre uma desvalorização constante pelo seu uso, representada pela função P igual a 50 menos 5T, onde P é o preço da máquina em reais e T é o tempo de uso em anos. Letra A. Determine o custo da máquina ao sair da fábrica. Se a máquina acabou de sair da fábrica, então o tempo vale zero. Ou seja, basta que a gente pegue e substitui o T aqui em cima por zero. Ou seja, P é igual a 50 menos 5 vezes zero. Ou seja, P vale 50. Letra B. Construa o gráfico dessa função. Bom, vocês devem ter percebido que essa é uma função de primeiro grau, do tipo y igual a x mais b. Quando a gente começa a estudar no nono ano essas funções de primeiro grau, a professora ensina a fazer uma tabelinha que você vai colocando vários valores de x para achar vários valores de y, para depois ir marcando os pontinhos, aí você leva aquelas folhas quadriculadas, aí você esquece, leva a ocorrência, enfim, pega do coleguinha. Esse tipo de tabelinha a gente nunca utiliza em prova. O que a gente vai utilizar nas provas é principalmente os interceptos. Ou seja, você não tem que fazer um gráfico realmente perfeito e detalhado. Você tem que fazer um gráfico que mostra onde que o gráfico vai cortar o eixo X, onde vai cortar o eixo Y. E sempre, o corte no eixo X vai ser na raiz. E o corte no Y vai ser o B. Sim, o B. Esse B aqui, ó. Só marcar ele no eixo X e fazer o gráfico. Então vamos calcular a raiz. A raiz, gente, nada mais é que o valor de x quando o y vale zero. Então vamos igualar o p a zero e achar o valor de x. Esse valor de x será a raiz. 50 menos 5x igual a zero. Lembrando da resolução de equações de primeiro grau, tem que passar o 50 para o outro lado. E ao passar ele troca de sinal. Menos 5x igual a menos 50. Observe que o número que multiplica o x é negativo, é menos 5. Ou seja, esse termo chama coeficiente. O coeficiente x é negativo. Sempre que isso acontecer, a gente recomenda que você multiplique a linha toda por menos 1 e troque o sinal de tudo. 5x igual a 50. X igual a 50 dividido por 5, que é igual a 10. Agora já estamos prontos para traçar nosso gráfico. Já que a gente sabe que ele vai cortar o eixo X no ponto 10, e ele vai cortar o Y no 50. Por quê? O 50 é o B. Porque o 50 é o número que não está multiplicado por X. Ou seja, marcamos aqui no X o 10, marcamos no Y o 50 e traçamos a reta. Pronto, só isso, não importa. Realmente, mas aqui o 50 está muito longe, o 10 está perto, enfim, não importa isso. O importante é mostrar onde que são os interceptos. Os interceptos são importantes porque depois, quando formos trabalhar com sinais, é justamente os interceptos com o X que o sinal vai mudar. Bom, vamos para outra questão agora.
Questão 2. Um cliente pesquisou os preços em duas locadoras de veículos. A locadora A cobra 60 centavos por quilômetro rodado e mais nenhuma taxa. A locadora B cobra 20 centavos para cada quilômetro rodado e mais uma taxa fixa de R$40. Bom, antes da gente pensar na A, na B e na C, vamos descobrir as funções de cada uma delas. Esse tipo de exercício é super comum. Às vezes é locadora, às vezes é táxi. Táxi é a mesma coisa. Fala que tem uma bandeirada, ou seja, o valor que paga quando entra no táxi e o preço por quilômetro. Como que a gente resolve esses exercícios? Como que a gente descobre a função? E nessas funções, nesses tipos de exercícios, você sempre vai ter o valor variável e o fixo. E a fórmula sempre vai ser o variável vezes x mais o fixo. Bom, então na locadora A, o que é variável? Esses 60 centavos por quilômetro rodado. Agora ela não tem mais nenhuma outra taxa, ou seja, o fixo não vai existir. Então o preço da locadora A vai ser esses 60 centavos, que é a parte variável, vezes x, mais 0, que é o fixo. Ou seja, o PA vai ser 0,6x. Vamos pensar agora no B. O B cobra 20 centavos por quilômetro, ou seja, o 20 centavos será o quê? A parte variável. E o fixo de 40. Então, como que vai ser a fórmula? Então, o preço da locadora B vai ser 0,20x mais 40. Vamos continuando. Identifique, então, a representação gráfica que corresponde à função que associa o valor P pago pelo aluguel de um veículo à quantidade de X de quilômetros rodados para cada uma das locadoras. Conforme eu disse na questão anterior, o local onde a reta corta o eixo Y é o B, daquela fórmula y igual a x mais b. Então, eu de cara já sei que P1 está cortando o y aqui em cima. Ou seja, o B não pode ser zero. E agora, olhando o outro exemplo, eu sei que em P2 o B vale zero. Ou seja, é claro que o P2 que passa pelo 0, 0 vai ser referente ao PA. E aquele que passa no eixo Y, passando aqui em cima, que é o P1, vai ser referente ao PB. Então vamos anotar nossa resposta. P1 vai corresponder, então, à locadora B e P2 vai corresponder à locadora A. Letra B. Identifique se o valor P é proporcional ao valor X em cada uma das funções do item anterior. Bom, observe que no PA eu não tenho nenhum número somando depois do X. Então é claro que vão ser proporcionais. Porque se eu dobrar o x, o PA dobra. Se eu triplicar, ele triplica. Agora o PB não. É claro que ele não vai ser diretamente proporcional. Porque se eu dobro o x, o PB ele vai ficar depois, além de dobrar o x, ele vai ter que somar uma quantidade fixa que é 40. Então eles nunca vão ser proporcionais. Eu nunca vou dobrar o x no PB e o PB vai dobrar junto. Então eu escrevi nossa resposta. P é proporcional a x em PA, mas não é em PB, devido ao 40. É claro que se não tivesse 40, se o PB fosse só 0,2x, seria proporcional. Mas se não existe, né? Porque se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães e assim por diante. Letra C. Para qual distância em quilômetros o valor pago P será o mesmo nas duas locadoras? Gente, se o valor P vai ser o mesmo, basta que eu iguale o PA com o PB. Então, 0,6x será igual a 0,2x mais 40. Passarei esse x para a esquerda, trocando o sinal. Então, 0,6x menos 0,2x igual a 40. 0,4x, então, é igual a 40. X igual a 40 dividido por 0,4. Então, x é igual
a 100. Então, se você percorrer 100 km, não faz diferença se você fizer o plano da locadora A ou da locadora B. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de mais dessa aula. E se gostaram, por favor, não esqueçam de clicar para inscrever no nosso canal e clicar em gostei para a gente poder gravar mais aulas. E até a próxima!